Sejam bem-vindos a mais um programa Vivendo Turismo, o seu programa de viagens. Hoje vamos falar só de documentações. Então, para você que está querendo viajar, seja uma viagem nacional ou internacional, temos aqui todas as informações necessárias para a sua viagem. A entrevistada de hoje é a doutora Cristiana Caribé, juíza da Vara da Infância e da Juventude de Jaboatão dos Guararapes. Doutora Cristiana, primeiramente, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite. Nos sentimos honrados por tê-la aqui. Ah, que bom. Espero ajudar. Bom, doutora, a gente está querendo desmistificar muita coisa, né? Porque a lei veio, teve algumas mudanças, agora em setembro as novas resoluções. Então, vamos esquecer tudo que veio, né? Tudo que já existiu. E agora conta pra gente. De acordo com a nova lei, qual é a determinação para menor desacompanhado em viagens nacional? Em realidade, o que houve foi uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução 295, agora de setembro de 2019, que ela não modificou a lei, ela veio para esclarecer e para unificar a interpretação daquela lei de março, né, que causou uma correria às varas da infância e juventude, sobrecarregando o poder judiciário e tirando um pouco da independência dos pais, das mães com relação a essas autorizações de viagem. Então a resolução veio no intuito de simplificar, desburocratizar, né? Deixar que realmente o pai e a mãe possam resolver essas questões da dinâmica familiar com relação ao trânsito de crianças e adolescentes pelo território nacional. Com relação às viagens internacionais, continua igual, né? Com relação à necessidade do passaporte, o passaporte com aquela previsão que pode já vir no documento da criança e do adolescente viajar desacompanhado, né, ou acompanhado de um dos genitores, ou seja, pode viajar só com o pai ou só com a mãe, ou aquela autorização mais ampla do passaporte para viajar desacompanhado de pai e de mãe. Então, o que houve na resolução foi um esclarecimento com relação à viagem nacional, né? Então, o que acontece? Foi esclarecido que a criança e o adolescente com idade inferior a 16 anos pode se deslocar pelo território nacional sem necessidade de autorização da justiça em algumas situações. Então, aquela criança, aquele adolescente que já possui um passaporte válido e esse passaporte os pais autorizam que ela realize uma viagem desacompanhada, esse documento pode agora ser utilizado nas viagens nacionais. Então, a criança, adolescente, menor de 16 anos, seus pais vão ao aeroporto para providenciar o embarque, leva esse documento válido, que é o passaporte, e isso supre a autorização por outro documento, né, ou público ou particular. Então, é muito importante isso, porque já havia essa previsão do passaporte, essa autorização no passaporte, que facilitou muito a vida das pessoas, não é? Isso. E trouxe uma segurança, porque é um documento que é emitido pela Polícia Federal, né, com toda a segurança, e evita aquela dificuldade, às vezes o pai vai na frente, eita, quando chega, eita, esqueci de deixar a autorização. Não, o passaporte já tem essa autorização, né? Mas para aqueles que não têm o passaporte com esta autorização de viagem desacompanhada, existem outras opções. Então, a resolução esclarece que está dispensada, e a lei já dizia isso também, que está dispensada a autorização da justiça quando a viagem nacional será realizada com um dos pais, com o pai ou com a mãe, ou com um ascendente, que pode ser o avô, a avó, o bisavô, a bisavó, né? Ou com colateral até o 3º grau. Então, os parentes em linha colateral, em 2º grau, são os irmãos. E em 3º grau, são os tios. Então, estando a criança adolescente acompanhado de um irmão, de um tio, de um avô, um bisavô, e que exista, né, a comprovação documental desse parentesco, também
está dispensada qualquer necessidade de documento por escritura pública ou particular autorizando essa viagem. Então, vamos supor, minha filha vai viajar com a minha mãe. E então, o que é que a minha filha precisa levar? O que é que minha mãe precisa ter em mãos para comprovar o parentesco? Lembrando, gente, a identidade só traz o nome de pai e de mãe. Não vai trazer o nome dos avós. Então, numa viagem com avós, bisavós ou com tios, além do documento de identidade, que é importante todos terem, né, e providenciarem o quanto antes, vai precisar também da certidão de nascimento, uma cópia autenticada ou documento original, porque na certidão de nascimento vai constar esse nome dessa avó e desse avô, né, para poder comprovar o parentesco, né, com os avós. Com os irmãos, se comprova com a própria identidade, porque vai constar ali que os dois têm nome de pai e mãe. E aí é bom lembrar, porque eu já tive algumas situações de pessoas irem, né, na época que corriam muito a vara da infância, hoje com essa resolução acalmou bastante, de viajar com o avô, com a avó, principalmente com a avó, né, no caso, mais especialmente, né, com a mulher. Viajar com uma tia ou viajar com a avó. E essa mulher, em algum momento, mudou o nome pelo casamento ou pelo divórcio, e aí os nomes não batem. Então, tenham muito cuidado de, quando for viajar com uma tia, ou com a avó, ou com a bisavó, verificar essa relação, né, das mudanças de nome, essa cadeia de mudanças de nome, para poder realmente não haver divergência, porque se o nome em um documento tiver com sobrenome diferente do documento que consta na certidão de nascimento da criança, a viagem não será possível ser realizada. Vai haver, né, um bloqueio dessa viagem lá pela companhia aérea logo de pronto. E se passar para a Polícia Federal, que até algumas situações que a gente já teve de pessoas que foram nos procurar, viagem internacional. E aí chega no momento de passar na Polícia Federal, que tem poucas horas para o embarque, e aí se verifica que houve uma divergência no nome que está no documento do adolescente ou da criança e o nome que está na mãe. A mãe faz uma autorização com o nome dela atual. E o documento do filho tinha outro nome, porque já é o segundo casamento, por exemplo. Então, isso é muito importante. Então, sempre verificar essa questão. Então, ter os documentos que comprove, mas primeiramente conferir se os nomes batem com exatamente como está na certidão ou na identidade da criança. Exatamente. Então, para resumir, não vai ser necessária a autorização do juiz para menor de 16 para viagem nacional, se estiver acompanhado de um dos pais ou de colateral, né, até o 3º grau, irmãos e tios adultos, tem que ser acompanhado de um adulto, né, comprovando documentalmente esse parentesco dos ascendentes. Ou se estiver com passaporte válido e esse passaporte constar expressamente a autorização para viajar desacompanhado, fora essas questões, quando o pai designar uma terceira pessoa para estar acompanhando aquela criança ou adolescente. E aí é preciso fazer por um documento, que pode ser um documento particular, confirma reconhecido em cartório, pode ser por autenticidade ou por semelhança, né? Ou uma escritura pública. O que acontece? Muitas mães ou pais se mudam, vão morar em outro país. E nessa época não havia ainda, ou eles não conseguiram, né, de estarem os dois presentes na Polícia Federal para conseguir emitir o passaporte com uma autorização por escrito. Então, ou essa criança, adolescente, mora com os avós e os pais moram em outro país ou em outra cidade. Então, alguns resolvem fazer uma escritura pública, que é um documento em cartório, vai ao cartório e deixa como procurador da criança ou do adolescente aquele terceira pessoa que foi designada pelos pais e autorizando expressamente que essa pessoa realize viagens, que possa autorizar a expedição de passaportes. Então, muitas pessoas também fazem por escritura pública essa autorização. Ótimo. Então, agora deu para esclarecer aí, para não ter problema antes do embarque, né? Para ficar bem claro. Então, no caso de internacional também, a doutora Cristina já explicou, né? Que você pode deixar
Tem 3 formas de você deixar autorizado, ou com um dos pais, ou desacompanhado, ou realmente tem que ter autorização. E se for essa a opção, aí a cada viagem que você for fazer, você precisa deixar autorizado em algum desses termos. Fala pra gente onde ele pode encontrar os modelos de autorização, doutora. Os modelos estão no site do CNJ, então pesquisando pela resolução 295/2019, vocês vão encontrar o teor, né, da resolução, e logo abaixo vai haver formulários, os modelos de formulários sugeridos para essa autorização, atos.cnj.jus.br. E também no site da Polícia Federal podem ser encontrados esses formulários. Então, agora, só para fechar, vamos falar sobre as viagens nacionais, né? A política é a mesma, porque viajando para dentro do Brasil, do próprio país, não tem problema, precisa realmente ter essa autorização, caso for viajar com pessoas que não sejam de segundo ou terceiro grau, tá? Isso. No caso de viagens rodoviárias, também existe uma exigência para a hotelaria, ou seja, todo hotel ele precisa exigir que a criança esteja documentada ou autorizada a viajar com terceiros, correto? Correto. Existe a autorização para viajar e existe uma autorização que também pode ser por escritura particular, em cartório reconhecido da firma, autorizando a criança, o adolescente, a se hospedar na companhia de um terceiro designado pelos pais. E é muito importante que isso seja exigido pelas empresas de hotelaria, porque essa norma é com o intuito de evitar a exploração sexual infantil. Então, é que haja um cuidado de com quem essa criança, com quem esse adolescente está se hospedando no hotel. Ótimo. E no caso de excursões pedagógicas, se for saindo da região metropolitana do Recife, ele também, a escola, você passa um documento para a escola, se responsabilizando para quem vai da escola acompanhar essa viagem, correto? Isso. E aí as escolas já têm esses formulários que passam, designando as terceiras pessoas, que são geralmente os coordenadores, professores que vão acompanhar, né? E algo que a gente não falou é que tem o tutor, né? Tem a figura do tutor, a figura do guardião. Então, a criança e adolescente viajando também acompanhado de uma pessoa designada pelo juiz como tutor ou guardião, com o termo, né, de tutela ou de guarda, também não vai precisar de autorização judicial. Tá joia. Então, espero que tenha ficado tudo esclarecido. Doutora Cristiana, muito obrigada pela sua entrevista. E aí, parabéns pelo excelente trabalho que a senhora desempenha aí em Jaboatão, na Vara da Infância e da Juventude. Obrigada, Keila. Então, até o próximo bloco.